Não me parecem nada razoáveis os argumentos sustentados por Richard Posner, que num copioso livro sobre direito e literatura, o magistrado e filósofo estadunidense, diferentemente de muitos dos seus colegas, que defendem uma aproximação entre o direito e as humanidades, diz que a única interdisciplinaridade que lhe parece possível é entre o direito e a economia. Mas uma coisa nós não podemos negar. Posner tinha razão quando afirmou que nós não sabemos o propósito pelo qual Shakespeare, no século XVII, compôs o seu famoso Mercador de Veneza. Nós não sabemos o propósito, mas talvez, pelo menos para argumentar, podemos afirmar que esta obra serve aos estudos jurídico-literários para estudar o direito na literatura, ou a literatura como um direito, e para explorar diferentes temas, tais como a teoria das fontes do direito, a teoria da interpretação jurídica, ou pelo menos como nós devemos interpretar os contratos. A obra é de todo conhecida. Trata-se de um julgamento de uma relação jurídico-contratual entre dois conhecidos moradores de Veneza. De um lado, o agiota Shylock, do outro, o comerciante Antônio. Esse último que, para apoiar o empreendimento amoroso do seu amigo Bassani, que quer entrar na corrida pelo coração da jovem Pórcia, mas não dispõe de recursos para deslocar até a cidade vizinha onde ela mora, recorre a um empréstimo a um amigo que naquele momento está passando por uma contingência econômica e recorre ao usurário Shylock e se submete à humilhação de prometer entregar uma libra da própria carne, caso na data avançada para o pagamento não consiga adimplir o contrato. Muito se diz sobre esta obra, inclusive há quem diga que Shakespeare estaria defendendo uma teoria literal da interpretação ou uma teoria gramatical, o que me parece um pouco forçoso, considerando que nós estamos falando de um autor inglês, de uma tradição jurídica que é common law, não civil law, mas que, apesar de 2 séculos depois, por Austin e por Jeremias Bentham, defendendo a primazia da lei sobre os costumes, não logrou afirmar até hoje na tradição anglo-saxônica. A minha opinião pessoal, se é que há uma preocupação jurídica aqui, digo se há, porque talvez Shakespeare pretendesse outras coisas, como, por exemplo, denunciar a hipocrisia dos católicos, ou a intolerância religiosa dos cristãos contra os judeus. Mas talvez sustentando por algumas passagens ali presentes na obra, como aquela famosa frase da advogada de Antônio, que na verdade é Pórcia, disfarçada do Dr. Baltazar, diz ao exequente: terás mais justiça do que procuravas. Ou naquela carta enviada por um tal de Doutor Belário, recomendando um tal de Doutor Baltazar para fazer a defesa, que em fazendo um elogio explícito à cultura jurídica do seu amigo e jovem advogado, fazendo referência a tal como um estudioso do direito, dizendo explicitamente que os estudos jurídicos fazem muita falta ao sucesso dos advogados, ou talvez também lembrando que ali nessa obra também há uma defesa explícita da prudência aristotélica, inclusive com referência explícita à contingência, à situação trágica vivida por Antônio, talvez a gente pudesse dizer que Shakespeare talvez estivesse querendo retratar a pobreza da cultura jurídica dos advogados que conhecia. Talvez uma lição que pudesse ficar para nós, que o verdadeiro patrimônio de um advogado não é exatamente a sua capacidade de velhacaria, mas a sua capacidade de imaginação diante da situação de o direito, os materiais jurídicos serem indeterminados, talvez a capacidade revelada por Pórcia de extrair daquele contrato resultados que antes não se imaginava, talvez sugerisse que a imaginação dos juristas talvez seja aquilo que cada um de nós deveria almejar.